Olá, tudo bem? Abílio Diniz deu uma recente entrevista e destacou algumas questões que ele julga que são extremamente importantes para o seu dia a dia. E ele disse que recomenda que as pessoas também façam as mesmas reflexões, porque da mesma forma que o ajudam, ele acredita que essas coisas também poderão ajudar as outras pessoas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas ideias do Abílio Diniz, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Maratone todos os vídeos do canal, já estamos com mais de 700. Muito conteúdo disponibilizado gratuitamente para você. Você precisa dedicar o seu tempo para o aprendizado. O conteúdo aqui poderá certamente mudar o seu jeito de pensar e agir. Vai lhe ajudar a ser um melhor profissional, vai impactar a sua vida pessoal e a sua vida financeira. Não tenho dúvidas disso. Eu sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006, 30 anos como consultor, 15 anos como investidor. É esse conhecimento que eu aqui disponibilizo para vocês. Venha com a gente. Bom, voltando ao Abílio Diniz, ele disse o seguinte: todas as pessoas precisam exercitar o autoconhecimento. Falamos isso recentemente, sobre o autocontrole e o autoconhecimento. Está aí a entrevista do Abílio destacando isso. Exercitar o autoconhecimento. Quando você se conhece melhor, disse ele, você tem mais facilidade de se dar bem com os outros. Quando você se conhece melhor, você se dá muito mais facilmente com os outros. Ele sempre teve um temperamento, o Abílio, agressivo. Ele é um defensor e atual adepto da terapia para crescimento e desenvolvimento pessoal. Fazer terapia, disse Abílio, é um ato de coragem e não de fraqueza. Fazer terapia é um ato de coragem e não de fraqueza. Hoje, ele diz que o seu comportamento agressivo melhorou em muito. Ele aprendeu a ter o autocontrole a partir do momento que ele se conheceu mais, que ele fez essa sua viagem interior para se entender suas forças, suas fraquezas, porquê das suas reações intempestivas, da sua forma às vezes mais agressiva para com outras pessoas. Tudo isso ele foi buscar respostas com a terapia. E eu aqui reforço, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fazendo um curso na FGV com ele, eu diria que um pouco mais do que a terapia, a busca pela espiritualidade é outra coisa que ajudou a moldar e transformando para melhor a personalidade combativa que o Abílio Diniz tinha. Não fugia de uma briga, às vezes pagava para entrar. E essa combinação de análise e busca pela espiritualidade ajudou em muito a transformar a sua personalidade e a sua forma de interagir com as pessoas. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu fiz análise também, logo jovem, com 20 e poucos anos, eu comecei a fazer análise exatamente para buscar respostas de coisas que começaram a me incomodar. Muitas dessas coisas tinham a ver com isso, com uma ação mais agressiva para com outras pessoas, não aceitar as críticas, achar que sempre eu tinha razão, que minha vontade tinha que prevalecer. Então, isso passou a me incomodar desde muito jovem, com 20 e poucos anos. E passei a buscar na terapia respostas. E na espiritualidade também, porque meio que foi algo em paralelo, buscar entender mais essa lógica do universo, do invisível aos olhos, e ao mesmo tempo entender essas questões relacionadas às emoções, às reações, né? As explosões emocionais. E tudo isso me ajudou a buscar esse controle, o autocontrole, autoconhecimento que nos leva ao autocontrole. E aí segue Abílio na entrevista. Tome as rédeas da sua própria vida.
Olha que coisa bacana. Tome as rédeas da sua própria vida. Você precisa ser protagonista da sua própria vida. Não deixe a vida te levar. Eu costumo de brincar, dizer que essa história de deixar a vida levar só funciona com Zeca Pagodinho. Porque ele já está rico. Então ele não precisa se preocupar. Ele pode deixar a vida levar. Né? Não tem nenhum problema do ponto de vista da sua independência financeira. Já está conquistada, já está assegurada. Então, pode levar sim, deixar a vida te levando. Mas o Abílio também tem uma situação organizada, muito bem, melhor até do que o Zeca, mas pela sua veia empresarial, empreendedora, pensa diferente. Então ele diz, não deixe a vida te levar. Seja senhor do seu destino. Essa frase também é muito forte, seja senhor do seu destino. É uma frase do nosso querido Nelson Mandela, um estadista, um exemplo de ser humano, né? Seja senhor do seu destino. Acredita Abílio muito pouco em sorte e em acaso, em destino. Ele acredita que sim, você faz acontecer, você é que tem condições de, a partir de suas escolhas, construir o que você almeja, construir o que você deseja. Imagine a vida, disse Abílio, como uma estrada. Tente ser o motorista do carro da sua vida e não o passageiro. Tente ser o motorista do carro e não o passageiro. Ele considera que ter medo é uma coisa natural, mas o importante é distinguir se este erro é real ou se é imaginário. Ele constantemente tem falado nos últimos anos sobre isso, para você não ficar preso aos medos imaginários, coisas que só acontecem na sua cabeça, só existem no seu mundo de ficções. Então, aprenda a separar uma coisa da outra. Há medos que são ilusões, são coisas que não existem, e há os medos reais. Os medos reais é preciso aprender a enfrentá-los. Já os imaginários precisam ser deletados, né? Para não perdermos tempo. Um outro conselho que ele deu na entrevista dele foi: trabalhe tanto a sua mente quanto o seu corpo. Trabalhe tanto a sua mente quanto o seu corpo. Ele é aficionado por esportes, sempre foi, desde pequeno. Porque no início, ele contava isso no curso, na FGV, no início ele era meio gordinho. E costumava, às vezes, ir para a escola e sofria bullying, às vezes até apanhava. E aí ele começou a entrar em artes marciais para se proteger. E a partir daí ele se apaixona pela atividade esportiva e durante toda a vida dele ele fez muito esporte. Natação, corrida, várias atividades físicas, musculação. Então é uma pessoa voltada para o esporte. Então ele diz, olha, eu estou com 84 anos e esbanjo saúde e disposição. Qual o motivo disso? É porque eu sempre estou a desafiar a minha mente. Eu pratico atividade física desde jovem. Corrida, natação, boxe, triatlo, já fiz de tudo. Não paro. Hoje eu sigo uma rotina de treinos intensa. Eu me exercito todos os dias, por 2 horas. Todos os dias, por 2 horas. Eu faço musculação, eu corro, eu pratico boxe e squash. Os exercícios físicos me ajudam na manutenção de mobilidade e equilíbrio, que ficam, obviamente, mais debilitados na medida que envelhecemos. Para Abílio, os esportes e outras atividades são essenciais para envelhecer com saúde e disposição, mantendo a energia elevada. Se você procura retardar o envelhecimento, você tem mais chances de não adoecer. Nesse sentido, uma alimentação saudável, o esporte e a mente são muito importantes. Por fim, ele ainda destacou na sua entrevista que é fundamental você entender
sempre o contexto econômico do país, o contexto econômico do mundo, precisa aprender a trabalhar o seu equilíbrio emocional, utilizar a sua inteligência emocional e, com isso, fazer uma melhor administração das suas preocupações, controlar sua ansiedade, seu nível de estresse, aprender sempre a identificar boas pessoas, a se cercar de boas pessoas, a desenvolver bons profissionais, reconhecer as competências desses bons profissionais e, com isso, é possível construir uma trajetória de sucesso no mundo dos negócios. Um pouco das lições de um grande líder, um pouco das lições de um grande empresário, um grande empreendedor e um grande investidor. Temos que seguir essas pessoas. Ele tem 2 livros, vale a pena você procurar os livros do Abílio Diniz, são bem interessantes. No próximo vídeo eu comento alguma coisa sobre isso, mas vale a pena conhecer mais o pensamento do Abílio Diniz. Verificar entrevistas dele, ele tem um canal no YouTube, ele já fez algumas conferências que estão aí, se você der no Google, você vai chegar a essas conferências que são gratuitas, se você ter acesso. Procure conhecer os grandes empresários, os grandes empreendedores, os grandes investidores. São os tubarões, siga eles. Se afaste da multidão, se afaste das redes tóxicas. Não perca tempo em grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Estes ambientes não vão lhe ajudar em absolutamente nada. 0 de contribuição para você. Predomina nesses ambientes ruídos, distorções. Gente que provavelmente talvez saiba até menos do que você. Uma usina de confusão, a semear medos, negatividades, estimular decisões equivocadas. Por que ficar num ambiente desse? Eu não participo de nenhum. Recomendo, para a sua saúde, fique fora desses grupos. Fique fora desses grupos. Muito cuidado com as redes sociais. Parece que há uma indústria de negatividade, de fake news, de distorções de realidades, de semeadura de absurdos que emburrece as pessoas. Essa é a ideia que eu tenho. Me parece que esse meio emburrece as pessoas. As pessoas são niveladas por baixo, abaixo da linha da mediocridade. Você não vai ter sucesso nesses ambientes. Cuidado. Seja seletivo. Use o seu tempo com muita sabedoria. Use o seu tempo para crescer, para se desenvolver. Isso é fundamental para que você tenha uma vida melhor. Uma vida pessoal, uma vida profissional e uma vida financeira. Pense nisso. É importante. Eu queria fazer 2 comentários sobre a importância de ser seletivo. A gente está sempre batendo nessa tecla no programa nosso aqui no YouTube, o Café com Ações, né? Temos o Viver de Renda e o Café com Ações. Café com Ações a gente faz mais uma questão de trazer notícias, né? E foi notícia essa semana de que a Walmart ia começar a aceitar pagamentos em Litecoin. E aí fez com que essa criptomoeda, subisse. Muita gente deve ter comprado
Muita gente deve ter comprado, que comprou no boato. Esse é um erro que me surpreende, como as pessoas continuam incessantemente cometendo. Negócio esquisito. As pessoas dizem que isso é errado, mas muita gente parece que não escuta. Não escuta. Aí cresce não, continua, dia após dia, tomando decisões baseadas em boatos. Aí ouviu dizer que o Walmart aceitaria o Litecoin. Aí o Litecoin, foguete. Aí o Walmart negou, foguete caiu. Foguete caiu. Olha, isso é um negócio de maluco, viu? Que coisa de maluco. Diga aí se não é. E tem gente que acha que investir é isso. Valha-me Deus. Outra coisa. Sexta-feira passada a Magazine Luiza caiu forte. Quase 9% na sexta-feira. Por que caiu? Caiu porque saiu uma notícia, de novo, é o perigo. Saiu uma notícia dizendo que foi uma notícia que saiu na Bloomberg, dizendo que uma consultoria americana chamada Iptdata teria dito que as vendas na Magazine Luiza apresentariam um crescimento mais lento em agosto na comparação com julho. E que isso estaria provavelmente em linha com uma tendência de queda para o terceiro trimestre, que vai ser divulgado em outubro. Aí o Magazine Luiza, na segunda-feira, dia 13, divulgou um comunicado. E aí disse, olha, existem oscilações atípicas que podem ser atribuídas a notícias veiculadas pela empresa ou por consultoria especializada, pela imprensa ou por consultorias especializadas, que não têm relação direta com o Magazine Luiza, nem com seus fundamentos de longo prazo. Ou seja, não foram notícias que o Magazine Luiza divulgou, foram terceiros. A empresa cita uma matéria que foi veiculada no jornal Valor Econômico, dizendo: tempestade perfeita atinge eletroeletrônicos. E também mencionou o relatório da consultoria Iptdata. É importante dizer que tais notícias, de modo geral, têm efeitos sobre os papéis de todo o setor, disse o Magazine Luiza. De forma concreta, o Magalu continua a apresentar um crescimento acima do mercado, mantendo o padrão dos últimos 5 anos. Essa expansão acontece mesmo quando você considera que o Magalu apresenta uma maior base de comparação entre todos os seus principais concorrentes. A empresa destacou ainda que o seu ganho de participação de mercado nos últimos meses, impulsionado pelo Marketplace, atingiu a marca histórica de 100 mil vendedores ativos. Adicionalmente, a companhia informou que lançou em agosto de 2021 um novo programa de recompra de até 40 milhões de ações, das quais 14,4 milhões já foram compradas nas últimas semanas. É isso. Nada além disso. Agora, se você é investidor do Magazine Luiza e está, vamos dizer assim, em dúvida com relação ao futuro da empresa,
vende as ações. A melhor estratégia é aquela que lhe permite estar tranquilo para o longo prazo. Então, se você não está convencido da estratégia da empresa, vende. Seja ela qual for. Magazine Luiza, Petrobras, Vale, PetroRio, Oi, o que quer que seja. A melhor estratégia é a que lhe deixa dormir. Simples assim, não existe outra. Bom, como ter segurança? Como ter tranquilidade? Estudando. Estudando e se permitindo ter tranquilidade com os números, com as informações, com o planejamento, com a execução da empresa. Se tudo isso lhe deixa tranquilo, você segue investidor. Se isso lhe deixa inseguro, vende. Na dúvida, venda. Só fica se tiver certeza. Certo? Essa é a regra do jogo. Não se pode ficar com uma ação que você tem dúvidas. Na dúvida, venda. Preserve o seu capital. É seu, de mais ninguém. Cabe a você fazer as suas escolhas. Ah, não, eu acredito na empresa, eu acredito na estrutura, eu acredito na gestão, eu acredito na estratégia, eu acredito em tudo. Mantém. Não tem por que ser de forma diferente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.